O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Teve uma vez que ali no santuário de Aparecida, depois de eu ter passado ali em frente à imagem de Nossa Senhora, aí para quem conhece lá, né, tem aquela descida, aquela rampazinha, e ali do lado tinha uma mulher que ela trabalha, não sei se trabalha ainda lá em Aparecida, mas ela, quando ela me viu, ela disse: Oi, Padre Augusto e tal, aí ficamos ali conversando um pouquinho, e ela começou a falar para mim assim, toda orgulhosa, precisava ver como era um orgulho, não o orgulho enquanto pecado, né? Orgulho, né? Ela dizia assim: o senhor sabia que aqui em Aparecida, aqui no santuário, tem uma fábrica onde nós confeccionamos as hóstias, obrigado. Nós confeccionamos as hóstias. Ela disse: mas, padre, que alegria poder fazer esse trabalho. Sabe por quê, padre? Porque é daqui que sai e vai tudo para o altar. Aí o sacerdote, quando ele impõe as mãos, falando na linguagem dela, e faz ali a consagração, nosso Senhor vem à terra para nós adorarmos. Aí ela dizia: e eu trabalho para que isso possa acontecer. Você vê que a mulher, ela dá um sentido totalmente diferente ao trabalho dela, né? Todos os dias, quando eu entro aqui na capela, aí eu olho ali para a credência, aí eu vejo. As partículas estão ali, o vinho está ali, tudo preparado para que depois nosso Senhor, através do sacrifício da Santa Missa, Ele possa vir no nosso meio para se tornar o pão do céu, o pão que vem saciar a nossa alma. Santa Teresinha, muitas vezes, ela, ali na sacristia ou na hora da missa, que ia começar,
Ela olhava para o vinho e sentia o cheiro do vinho. E no cheiro do vinho ela dizia assim: é o cheiro do sangue de Cristo. Veja como é que transfere, né? Faz com que aquilo que parece que é tão natural se torne divino. E hoje nós estamos, né, comemorando esse dia, o dia de Corpus Christi. O único dia que liturgicamente a igreja coloca o Santíssimo Sacramento para ir em procissão nas ruas das cidades, para que os cristãos possam dizer: eu creio no Santíssimo Sacramento do altar. É com muita dor, infelizmente, por causa da pandemia, essas questões de muita gente perto de outra. Então, já é o segundo ano que nós ficamos sem fazer a procissão como deveria ser feita, né? Por causa do problema do contágio. Mas é lamentável. Mas precisamos fazer para que não haja problemas maiores. Mas para dizer assim, hoje é um dia sublime. Nessa quinta-feira, na quinta-feira santa, né? Antes de Jesus morrer, foi isso que aconteceu diante dessa leitura que nós acabamos de ouvir. Jesus chama os discípulos para preparar um lugar que seria o cenáculo. E ali, aonde o Espírito Santo havia descido também, antes do Espírito Santo descer, Jesus, naquela noite de quinta-feira santa, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, a missa, e o do sacerdócio. E com essas palavras: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, nós, católicos, passamos a acreditar, simplesmente porque Jesus falou. Nós cremos. Aquele pão já não é mais pão depois da transubstanciação. Aquele vinho não é mais vinho. Ele é o sangue de Cristo. Um é a sua carne, um é o seu corpo, outro é o seu sangue. Está ali, nós cremos. E no decorrer da igreja, o Espírito Santo foi falando, foi mostrando que ele precisava ser adorado. Nós que rezamos a liturgia das horas, no ofício das leituras, antes de nós rezarmos o ofício das leituras em si, né, há um convite. É o chamado invitatório, que quer dizer o convite. Nós somos convidados a fazer essa oração. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do nosso Deus. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. É o primeiro convite feito liturgicamente pela igreja quando se reza a liturgia das horas. Vinde e adoremos. Só que esse é o Salmo 94 ou 95, de acordo com a tradução. Quando o salmista ele está falando isso, vinde e adoremos e prostremos diante do nosso Deus, lembramos que aqui ele está no Antigo Testamento, é Davi. E o convite que está sendo feito ali é para adorar a Arca da Aliança. Desculpe eu dizer assim, né? Aquele baú, que era um baú revestido de ouro, e ali estava as tábuas da aliança, as tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, um prato onde se colocava o sangue ali, na hora em que se fazia o sacrifício, os dois querubins, um de um lado e do outro, ali um com as cabeças voltadas, né, para as tábuas da lei. Então, quando aquela Arca da Aliança ela passava no meio de Israel, o povo se prostrava em adoração.
Deus está no meio de nós, eles falavam. Se a gente for olhar assim de forma bem natural, seria uma idolatria. Adorando uma arca com 2 querubins, olha a adoração, idolatria. Seria uma idolatria, mas para eles não. Deus disse, eu estou presente no meio de vocês, através disso aqui. Então eles se prostravam. Você vê que não era qualquer pessoa que podia tocar. Lembremos que os levitas lá, só porque não estavam autorizados, eles tocaram na hora que a arca estava sendo levada, que ela ia cair. E veja só, a arca iria cair. E aí eles foram e seguraram, fulminaram, morreram no mesmo momento que eles não podiam tocar. Porque tamanho, né? É Deus, é Deus. Quem é o homem para tocar em Deus? Na nova aliança, quando Jesus vem, nos anos 70, antes dos anos 70, Jesus profetizou que o templo de Jerusalém seria destruído, e a partir daquele momento em que realmente o templo foi destruído, e aqui a arca é desaparecida, ninguém mais sabe onde a arca está, e isso aqui é providência de Deus, porque agora não se prostra mais diante da arca da aliança, agora se deve prostrar diante dele, presente na Eucaristia. Imagina ter que adorar agora a arca. Não, vamos adorar agora nosso Senhor. Então nós cremos. Hoje a igreja toda é convidada, os fiéis são convidados a se colocar diante do Santíssimo Sacramento. E ela faz esse convite, vinde, adoremos, prostremo-nos diante do nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Somos convidados a isso. Só que nós olhamos e parece ser uma idolatria, como pode nós nos prostrarmos diante daquele pão, daquele sangue que está lá, diante do seu corpo. Não. Esses olhos da carne enxergam um pão, mas já não é mais pão. É o nosso Deus que está ali. Ele, até os anjos adoram. Aí nós nos deparamos com esse grande mistério. Lá no céu, os anjos o adoram e ele está aqui, porque Deus independe de lugar. E ele, enquanto os anjos no céu, eles veem com os próprios olhos Jesus Cristo, e quando eles olham para a Eucaristia, eles veem o próprio Jesus Cristo. Nós somos convidados a não ver, mas a crer. Nós não somos convidados na hora que o sacerdote ergue o pão, que já não é mais pão, é Jesus Cristo. Nós não somos convidados a ter que ficar ali tentando enxergar, eu tenho que ver Jesus. Não, Jesus não quer que nós o vejamos como Ele é, porque nós só o veremos como Ele é no céu. Mas Jesus quer que nós acreditemos que aquele pão consagrado é Ele que está ali. Então, quando nós olhamos, nós temos que ver pão. Mas pelo olhar da fé nós dizemos, não é pão, é Jesus que está ali. Porque se Jesus quisesse que nós o víssemos como Ele é, então na hora que o sacerdote ergue, nós o veríamos Ele como Ele é. Na sua divindade, na sua realeza, na sua presença, como Ele está no céu e os anjos o contemplam. Mas não é assim que Ele quer que nós creiamos, porque Ele disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue.
Deus quer que nós o vejamos pela fé. Aqui na terra é preciso vê-lo dessa forma. Só a Bruna, né, que está ali, que é a filha do Kleber e da Rosiane. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Eu não sei se é o sininho que faz ela ficar toda assim agitadinha. Na hora da consagração, não sei, quem participa dessa missa percebe, né? Agora ela está ali quieta. Na hora que eu estou consagrando, que eu ergo, aí ela começa a dar um gritinho e faz, porque o Kleber e a Rosiane faz questão de colocar ela de frente para ela olhar e ela ver. Então, foi a Vanusa que me chamou a atenção para isso, eu não tinha percebido muito, né? E é verdade, toda vez, agora hoje talvez seja diferente, né? Todo mundo vai ficar na expectativa, de repente não vai acontecer nada. Conversa do padre aí, José Augusto. Mas no dia a dia isso acontece. Quando ergue, ela fica assim. E olha para a Eucaristia. Bem, provavelmente ela vê alguma coisa. Ela vê o que eu não vejo. Mas Deus não, se ela está vendo Jesus nas minhas mãos, Jesus não quer que eu veja, Ele quer que eu creia. Aí vocês veem, né, o problema da ciência, como a ciência lida com o que vê. Aí os cientistas, né, principalmente aqueles que são ateus, eles vão dizer conversa fiada. Mas nós precisamos crer. Naquele hino, né? Adoro-te, devote, que o Papa Urbano IV, ele pediu para Santo Tomás de Aquino escrever um hino que fosse rezado no dia de Corpus Christi. Aí Santo Tomás, né? Ele fala bem assim: adoro-vos com devoção. Ao convite que nós somos chamados hoje e todos os dias da nossa vida, ao entrarmos na igreja, sabendo que a luz vermelhinha está ali acesa e o sacrário está do lado, nós somos convidados a entrar, e a primeira coisa que nós devemos fazer é se ajoelhar. E lá no fundo do nosso coração nós olhamos para o sacrário, porque nós sabemos que Ele está ali. Nós vamos dizer: adoro-vos com devoção. Deus escondido. É escondido. Nós temos essa tentação de querer ver, mas Ele está escondido. Ele quer ser assim. Ele quer que nós o vejamos assim. Como dizia o Francisco, né? Agora o São Francisco, lá dos Três Pastorinhos, né? Que ele ia e ficava lá na capela e perguntava: mas o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou vendo o meu amigo escondido. Que sob estas aparências estás presente. A aparência de quê? É pão, a gente olha e vê pão. É uma aparência, mas na verdade não é o Senhor que está ali. Ele diz: a vós se submete meu coração por inteiro, e ao contemplar-vos se rende totalmente. Aquela música que nós cantamos, né? Adoro-te, devote, landeia. Aí, essa música, só estou cantando assim para vocês entenderem o que é que eu estou falando aqui, né? Ele diz assim: a vista, olha, a nossa vista, o tato, o gosto, sobre vós se enganam. Então, quando nós olhamos, nós ficamos assim, né? Tem gente que ainda está naquela fase
que está entre crer ou não e fica, mas será que é verdade? Sim, é verdade porque Jesus falou. Aí ele diz, a vista, o tato, o gosto, sobre vós se enganam. Quando nós comungamos, não tem gosto nenhum. Aqui eu quero abrir um parêntese, né? As mães, tem mães por aí, pais também, que às vezes na hora da missa, querendo aquietar os seus filhos, aí na hora da Eucaristia, porque os pais se levantam para comungar e os filhos, e a criancinha ali não pode comungar ainda porque não fez a catequese, e por isso ainda não recebeu Jesus pela primeira vez. Aí os pais dão um biscoito, ficam dando biscoito para o filho, enquanto eles comungam, e vai lá dar um biscoitinho. Ou senão ainda tem aqueles que depois da missa, né, porque fica com pena da criança, porque não comungou, aí vai lá na sacristia, padre, o senhor poderia me dar uma hóstia dessa assim, para eu dar para o meu filho, para ele comer, porque ele não recebeu lá, né? Aí às vezes tem padres que acabam dando, não pode dar não. Não pode. Senão vai tirar o mistério. Senão a criança, quando ela for comungar pela primeira vez, ela vai achar que a Eucaristia tem o gosto daquele biscoito com aqueles recheios. Primeiro que dentro da igreja não se pode ficar comendo nada, né? A não ser a Eucaristia. Tem que treinar os seus filhos, não pode ficar dando comida para eles dentro da igreja, não. Aí fica tirando o mistério, né? Aí depois, quando a criança vai comungar pela primeira vez, ela diz assim, ela vai dizer o quê? O biscoito recheado é mais gostoso. Não pode. Ela tem que desejar e saber, e os pais precisam ensinar, agora não, você precisa preparar-se mais, para depois, no dia, eles saberem como é que é. Mas aí vai tirando aquele mistério, né? Achando, então, para falar do gosto, não tem gosto, é pão sem fermento. Mas a nossa alma, quando ela se alimenta, é doce ao paladar. É alimento para a nossa alma. Então, tirando parênteses, voltemos. Aí ele diz assim, olha, Santo Tomás, né? Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Se ele disse que é, quem sou eu para dizer que não é? Se ele disse, está dito, é Deus, foi Jesus, foi nosso Senhor que falou. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E nós cremos, e nós nos prostramos, e na história da igreja nós vamos vendo, né, pessoas que deram a vida para adorar nosso Senhor na Eucaristia, pessoas que deram a vida para se alimentar, pessoas que andavam quilômetros e mais quilômetros, 6 quilômetros, até chegar à igreja, uma légua, né, 6 quilômetros é uma légua, para chegar à igreja, para poder participar da missa e poder adorar Jesus andando. Hoje, infelizmente, né, tem pessoas que são vizinhas. A igreja está aqui, a casa dela está do lado. E, não vai. Não tem. Perdeu a fé, não crê. Precisamos tomar muito cuidado, porque uma das coisas que Satanás tem feito nos tempos de hoje é fazer com que nós percamos a fé na Eucaristia. Quer ver uma das coisas? Já se ouve por aí que na hora da consagração não se deve ajoelhar. Me desculpe eu dizer isso. Sacerdotes e irmãos meus no sacerdócio, eu não sei se já perderam a fé também, aconselham, não, porque Jesus está ali,
mas ele está ressuscitado, não sei o quê, então tem que estar em pé. E aí, eu já fui em várias igrejas que na hora da consagração, as pessoas ficam em pé. Na hora que o sino toca, e o padre impõe as mãos sobre as oferendas, a igreja é convidada a ficar de joelhos, porque o pão do céu, nosso Deus, vem no nosso meio. Só quem está com problema de joelho, sim, aí não pode. Adore com o coração. Você vê que até nós, sacerdotes, depois que nós consagramos, nós nos ajoelhamos ali numa atitude de adoração. Imagina quando eu consagro, eu olho e ali eu estou vendo pão, mas não é pão, é o meu Senhor que está ali, então eu adoro. Aí eu olho, vejo vinho, mas já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. A igreja é convidada a se prostrar. Porque se eu não me prostro, é sinal de que eu não creio. Aí, a consagração se torna o quê? O que seria então a consagração? Se eu não me prostro. Hoje também tem uma coisa que eu queria trazer também para vocês. Eu fico observando muitas vezes que as pessoas hoje só fazem a vênia. Vem o sacrário ali, está ali, faz umas vênias cada vez mais esquisitas do que a outra, né? Chega assim, abaixa a cabeça, faz assim, não sei o quê. Diante do sacrário, há também essa possibilidade também de fazer a vênia, mas nós temos que fazer a genuflexão. Nós vamos lá embaixo, coloca o joelho direito no chão e ali nós fazemos a genuflexão diante de Jesus Eucarístico. Ele está ali, presente, Ele é o nosso Deus e Ele está nos convidando à adoração. Hoje é só vênia. Venha para lá, venha para cá, não sei o quê, vai, fica lá, aquele negócio todo. Aí, as coisas elas vão entrando numa dissimulação tão grande que daqui a pouco nem vênia mais vai fazer, porque saiu da genuflexão para a vênia. Aí, e a vênia, quando se faz, ela tem que ser bem feita, viu? Tem que ir assim, ó, tem que ir lá embaixo, assim, ó, lá embaixo. E depois vai. Aí vai embora. Depois vai se ajoelhar. Aí, saiu da genuflexão, passou para a vênia, e agora a vênia já está assim. Aquele negócio bem rápido, assim que passa correndo e já vai. Daqui a um tempo, se já está assim, um dia vai estar nem aí mais. O demônio ele sabe como fazer as coisas. E aí nós encontramos ainda católicos com vergonha, né? Imagina, está todo mundo sentado ali nos bancos, aí você passa aqui em frente ao sacrário, aí fica meio assim, né? Parece que vai ficar ridículo, né? Aí passa assim, e faz o sinal da cruz assim, que é até o sinal da cruz tem que ser bem feito, né? Lembra aquela Bernadette, quando ela via Nossa Senhora, disse que ela fazia um sinal da cruz tão perfeito que as pessoas ficavam impressionadas, né? Porque o sagrado está perdendo aquilo que é o sagrado. Lembro que eu falei aqui que aquele Thomas More, né? Aquele monge, às vezes faço confusão com Thomas Merton e Thomas More, mas eu acho que é Thomas More, que ele era protestante, e quando ele entrou pela primeira vez numa igreja católica, a conversão dele se deu justamente ali, porque ele estava num processo muito grande de conversão. Aí quando ele entrou, ele viu uma menina, né, que ia entrando
Aí ela foi diante do Santíssimo ali, né? O Santíssimo centralizado ali na igreja. A menina se ajoelhou, fez o sinal da cruz, colocou as mãos postas e ali ficou. Quando ele viu aquilo, ele disse assim: não é possível. Realmente Deus está presente ali. Se converteu, se tornou monge cisterciense. Por um ato muito simples de devoção. Então hoje, para encerrar, né? Hoje, meus irmãos, no dia em que a igreja é convidada a crer piamente na Eucaristia, e essa Eucaristia que é passada pelas ruas, aonde nas casas o pessoal colocava os mantos, colocavam flores, enfeitavam tudo, né? Espero que continue enfeitando. Aí, quando Jesus passava, você via aquelas mulheres, aqueles homens, tudo nas suas casas, nas portas da casa, ajoelhados, e já vai nosso Senhor passando, ajoelhados, dizendo: eu creio firmemente que o Padre está levando o meu Senhor, aquele que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, que subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, mas ao mesmo tempo ele está ali. Eu creio e adoro que hoje, a partir de hoje, nós voltemos a ter sensibilidade à presença de Jesus na Eucaristia. Que ao entrar na igreja, nos prostremos diante dele. O genuflexório que tem nas igrejas, graças a Deus aqui tem, né? Essa madeirinha que está aí, ó, não é para colocar o pé, não, é para colocar o joelho. São os joelhos que são colocados. Se ajoelha ali, as pessoas entram e sentam. Pá! Como senta num bar? Você entra num bar, num restaurante, você chega lá e senta, e depois pede a comida. Garçom, vem cá. Não, quando nós entramos, a primeira coisa que nós fazemos, o genuflexório está ali dizendo: se prostre diante de mim. Na igreja evangélica é que não tem, é por isso que na igreja evangélica tem aquelas cadeirinhas brancas, ou cadeiras de almofada, bonitinha, para o pessoal sentar. Na igreja católica tem banco. E no banco está ali, na frente, o genuflexório para se ajoelhar. Porque se na igreja protestante eles não acreditam na presença de Jesus na Eucaristia, claro, eles vão entrar e vão sentar. Por isso que eles não adoram. Eles não creem. Mas como nós cremos, a primeira coisa, que bonito quando aquela mãe entra com o filho do lado, ela vem, chama o filho, se ajoelha, filho, ela se ajoelha. Olhe lá, filho, Jesus, ele está ali dentro, naquele lugar, ele é sacrário. Olhe para ele, filho. Aí a mãe coloca as mãos e adora. Depois se senta. Mas o primeiro ato é de adoração. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje e essa lembrança. Jesus está presente, adoremos. Aquele que é alimento para nós, agora ele se coloca também ali presente. E quantas vezes Jesus disse: sinto falta de adoradores, falando para os místicos. As pessoas não vêm me adorar. Eu estou aqui sozinho. Vou abrir um parênteses. Não é que Jesus está lá assim: ai meu Deus, ninguém me adora. Não é isso que ele está falando, não. O que ele está dizendo é assim: nossa, que falta de consideração, não me reconhecem. Eu estou aqui e não me adoram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.
Então, para os curiosos, devem estar perguntando, mas que livro é esse que o padre tem na mão? É Seletas de Oração, um livro muito bom. Se vocês puderem adquirir, adquiram, porque aqui tem muitas orações aqui. Às vezes nós entramos na igreja e não sabemos o que rezar, o livrinho aqui nos ajuda muito com as diversas orações que aqui tem.